Podeis assentar, por favor. É uma responsabilidade grande, né? Estarmos aqui sempre para trazer uma palavra, uma consideração a respeito daquilo que Deus tem nos mostrado nos dias atuais. Hoje eu vejo a igreja relativamente vazia. Isso é atestado dos tempos atuais. Não se enganem. Hoje, por qualquer motivo, o culto fica em segundo plano. Isso é retrato dos nossos tempos. Há poucos dias eu estava falando com uma irmã e também com um irmão, e ele tem dito, pastor, as igrejas estão ficando vazias. A minha oração é que Deus trabalhe nos corações, porque quando se despreza a preferência para com a igreja, abre-se a porta para o abismo na vida. Quando não damos preferência ao Senhor, pagamos o preço, porque Ele tem ciúme de nós. E a gente sabe que a vida cristã é uma vida de conquista cotidiana. Não pode haver desistência, tem que haver insistência, e é bem verdade que essa insistência somente acontece quando efetivamente o Espírito Santo entra na vida daquele que se diz crente, e aí ele se torna verdadeiramente crente. Esse é o pensamento humano atual. É a relativização dos conceitos. É o cessacionismo das verdades absolutas. Enfim, é o desencontro de pensamentos. E pensamentos desencontrados não constroem nada, senão confusão, senão perdição, senão engano, senão o afastamento da graça e da bênção de Deus. E é o que nós verificamos hoje, no mundo de hoje, vivemos assim, vivemos desencontrados. E, ao mesmo tempo, identificamos uma angústia no meio das nações e uma angústia no meio do povo, porque perderam a presença de Deus, perderam o sentimento de consolação do Espírito Santo e ficam aflitos. Irmãos, o homem é corpo, é alma e é espírito. O espírito, especificamente, é uma gota de Deus, é o sopro da vida nesta constituição. E quando nós abrimos mão do Espírito Santo de Deus, aquela parte que é espírito, que está em nossa composição, ela se apavora, porque ela sente a necessidade e o vazio de ter o Espírito Santo na sua vida. Um homem completo, um homem alegre, é aquele que tem esta completude preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a alegria completa, essa é a pureza completa, essa é a possibilidade de uma vida plena só em Cristo Jesus. O sentimento humano está doente, mas Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, como lemos no início, no texto oficial, ali está escrito assim:
na futilidade dos seus pensamentos, eles se obscureceram em seus sentimentos. Eles ficaram confusos. Em outras palavras, se desbarataram. Não sabem para onde vão. Perdidos. Eu me recordo, aqui há muitos anos atrás, quando eu passei aquele meu período no Exército, tinham 45 dias, que era o período de recrutamento, não é isso? Era muito interessante quando nós iniciamos, haja sola de sapato, marchava-se 3, 4 horas todo dia. E no início, mandava-se para a esquerda, uns iam para a direita, mandava-se para a direita, outros iam para a esquerda. Quando dava os toques, o ordinário marcha, a pessoa não entendia, e um dava cabeçada no outro. Era assim um negócio confuso. Passando o tempo, todo mundo tinha aprendido os comandos, todo mundo caminhava na direção certa, ficava um negócio bonito. Imagina 1000 homens sobre um único comando e atendendo tudo. É o adestramento. É a necessidade de se comprometer com o trabalho. Isso aplica à vida cristã. É necessário existir no meu coração um comprometimento com o Senhor, a fim de que eu possa ir para frente. Porque em Tito, no capítulo 1, Paulo declara que as nossas mentes são mentes contaminadas pelo pecado. No livro de Daniel, no capítulo 5, está escrito lá que o coração do homem é cheio de orgulho. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 5, diz que os nossos sentimentos são corruptos. Em Efésios 4, que lemos e novamente menciono, está escrito lá que os pensamentos humanos, o ser humano, é cheio de vaidade. E, por fim, Provérbios, no capítulo 21, ele diz que são perversos. Irmãos, em outras palavras, sem Cristo, somos tudo isso. Temos uma possibilidade, uma predisposição para tudo isso. Porque só Jesus liberta. Só Jesus nos permite um patamar de alegria. Só Jesus nos permite viver uma vida santa. O homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, não vive em pecado. Não. Às vezes ele pode escorregar, mas como ele tem o Espírito Santo dele no coração, na hora ele corre aos pés do Senhor: Senhor, perdoa-me, dá-me da tua paz, da tua graça, porque eu sou vitorioso. Preciso disso, porque a nossa mente, como seres humanos, foi afetada pelo pecado. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que as nossas mentes, a mente do povo, a mente do homem sem Deus, é uma mente cega. O Deus deste mundo cegou o entendimento daqueles que não creem. E o Deus deste mundo, irmãos, é o diabo. Não é outro, não. Se não nos tratarmos pessoalmente na nossa relação com Deus, seremos escravos do diabo. A Bíblia ensina que existem demônios. E eles têm um poder especial de cegar a mente das pessoas para aquilo que é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual
decide, observa, entende, compreende e assimila as coisas espirituais. Aquele que não é espiritual não consegue, e não consegue por quê? Porque a sua mente fica cega para aquilo que é espiritual. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa fé. A ética do mundo é uma ética situacional. Não há uma dinâmica de santidade. Não tem padrão, não tem princípios absolutos. Hoje vivemos uma espécie de ditadura do relativismo. Parece que não nos conseguimos desgarrar disso. Existe uma imposição ditatorial poderosa, uma potestade tremenda, que não nos permite sair disso. Esse é o relativismo da nossa geração. E a Bíblia diz, olha, não se conforme com isso. Não pensa dessa maneira. Não se conforme com esse relativismo. Nós precisamos ser renovados, transformados pela renovação da nossa mente. Porque nós temos um padrão absoluto, e esse padrão absoluto é Cristo Jesus. E temos um manual para tudo isso. É a palavra de Deus. Então, nós temos o caminho, temos a estrutura, temos a forma de fazer. Precisamos buscar o Espírito Santo do Senhor para alcançarmos. Ontem eu li que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está abrindo concurso. Concurso para nível técnico, concurso para nível superior, um belo salário. E, olhando aquilo, eu digo assim, quem está iniciando a carreira, faça esse concurso. Por quê? Não pelo salário, não pelo fato de que você vai ganhar um salário, ou porque vai ser um funcionário público, não. Porque ali você terá a oportunidade de viver o processo. Uma das matérias mais difíceis de um curso de direito é o processo. Porque o processo é uma evolução de fatos, cada processo tem uma dinâmica própria, cada circunstância demanda uma ação própria que você não consegue abrangê-la na tua faculdade só no conceito. E aí, se você sai e vai trabalhar num escritório de advocacia, por exemplo, aqueles advogados lá, na sua grande maioria, também não conhecem o processo na sua efetiva profundidade. E aí bota aquele advogado novinho na floresta, e o leão está lá comendo ele. Ele tem que definir procedimentos que ele nunca viu, ele tem que fazer uma série de coisas que ele vai perguntar pelo advogado-chefe dele, e ele também não sabe. Este é o problema de uma má formação profissional. Eu posso trazer isso para a vida espiritual. Se eu não me empenho no desenvolvimento da minha vida espiritual, eu nunca vou galgar uma situação melhor mais à frente na minha relação com Deus. E aí, por que esse tipo de trabalho é muito bom? Porque ele te dá uma oportunidade complementar de formação na sua profissão como advogado, que você não vai encontrar nunca em lugar nenhum. Depois, se você quiser dali sair daquele órgão público e estruturar a sua banca,
você será bem-sucedido, porque você efetivamente conhece da sua profissão e vai saber estruturar a sua banca de maneira que todos os profissionais possam se desenvolver bem. Assim é na vida espiritual. Se eu me dedicar, se eu trabalhar passo a passo, se eu ler o manual, se eu conhecer os conceitos, irmãos, eu vou progredir espiritualmente. Vou ser feliz como cristão. É muito triste. A gente conversa, às vezes, com determinados irmãos que conhecemos há tanto tempo. Aquela vida confusa, aquela confusão, não se acerta nunca. Isso é reflexo de uma má formação espiritual. Não tem conceito. E aí leva a vida espiritual assim, atrapalhada. Fica como que uma pessoa que manca. Sempre com deficiência. E hoje de manhã, eu falei que nós temos a mente de Cristo. Isso, ter a mente de Cristo, é um incentivo, é uma propriedade, é um lastro, é um presente de Deus para nós. Quando eu tenho consciência que posso ter a mente de Cristo, irmãos, eu vou longe. Agora, ter a mente de Cristo não é ser igual a Cristo. Ter a mente de Cristo não é ter divindade de Cristo. Ter a mente de Cristo também não é saber de tudo, porque tem uns que se sentem oniscientes, mas não é. Ter a mente de Cristo também não é estar isento de tentações. Não, no mundo tereis aflições. E ter a mente de Cristo também não significa dizer que eu nunca mais vou falhar. Não. Eu tenho que ter a mente de Cristo considerando essas limitações. Foi assim que Deus nos premiou. Então, pastor, como é que é isso? Como é que eu vou melhorar espiritualmente falando? Isso significa que eu devo pensar, eu devo avaliar, eu devo amar, como Cristo também o faz, como ele pensa, como ele discerne, como ele avalia, como ele ama. Essa é uma necessidade que eu tenho. E é um conceito que eu preciso assimilar, senão eu não chego lá. A mente de Cristo, ela se caracteriza pela obediência que eu tenho à vontade do Pai. Ela também se caracteriza pela humildade, mas não é uma humildade qualquer, não é aquela humildade sacrificial, a semelhança de Jesus. Em Filipenses está assim, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, olha, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deus não lhe pede obediência até o grau de morte de cruz. Mas Deus quer ver em você obediência. Deus quer perceber em você, e você precisa perceber, que em seu coração há temor a Deus. Em todas as ações que eu vou praticar, eu preciso imaginar, será que Deus agiria da forma que eu estou querendo agir nesta circunstância ou naquela circunstância? Um outro ponto que eu preciso me preocupar
Antigamente eu ouvia muito isso, e nunca mais a gente escuta isso pela igreja. É que é necessário pureza e santidade. Antigamente isso era uma espécie de clave de sol na música, estava em todo o escrito musical. Esse termo pureza e santidade era muito falado, era uma tecla bem sopesada. Mas hoje nem tanto. Então eu queria ler 1 Pedro, no capítulo 2, alguns versículos, a partir do 21, diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Irmãos, tem que haver pureza, tem que haver santidade. E diz a palavra de Deus que ainda é necessário que tenhamos sempre compromisso com a verdade. Em João 17, essa é um versículo que, acho que era o Bolsonaro que estava sempre falando, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bolsonaro falava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifique na verdade. O conhecer é um processo de santificação. O conhecer é um processo de crescimento. Precisamos também clamar ao Senhor e pedir discernimento espiritual. Porque quando não temos discernimento espiritual, irmãos, nos atrapalhamos algumas vezes. Enveredamos por caminhos que não são os melhores. Fazemos opções que não são as melhores. Deixamos o verdadeiro conhecimento de Deus e caminhamos por alguns atalhos que não oferecem crescimento. Que Deus nos abençoe para que possamos caminhar segundo a graça e a misericórdia de Cristo. Que possamos renunciar efetivamente ao nosso ego, que possamos verdadeiramente sermos humildes, que possamos sempre nos submeter à vontade de Deus e considerar os outros, ter um carinho para com os outros, porque essa foi a ação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E isso tudo é a verdadeira oposição ao que é soberba, ao que é aquela competição desleal e a autoexaltação. Precisamos ter realmente uma mente dominada pelo Espírito Santo de Deus, uma mente renovada. Efésios, ali no capítulo 4, 23 e 24, ele fala: vos renoveis no espírito da vossa mente. Uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. O homem comum, ele não aceita o que é espiritual. O homem espiritual não, ele discerne plenamente o que é espiritual.
Isso é ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é impossível sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo fala: pensais nas coisas do alto. Tem uma outra versão que diz: buscai as coisas do alto. Dispõe a sua mente. Tenhais essa disposição interior, porque a mente de Cristo olha para o reino de Cristo, olha para o que é eterno, olha para o que é o propósito de Deus. Não perde tempo com o mundano, com o que é efêmero, com o que é passageiro, sobretudo com o que é pecaminoso. De vez em quando precisamos falar dessa maneira e a respeito dessas coisas, porque traz uma espécie de choque positivo. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele nos fala a respeito de uma mente pura. Nós precisamos nos adestrar para termos essa mente pura. Precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, ou seja, naquilo que é certo, naquilo que é puro, o que é limpo, o que é imaculado. Precisamos pensar nisso. Naquilo que edifica, porque tudo isso, esse conjunto, glorifica a Deus. Essa é a disciplina mental cristã que nós precisamos desenvolver. Tudo isso depende de um ponto inicial, uma verdadeira conversão. Se não houver verdadeira conversão, irmãos, não avança. Em todos os cultos, nós aqui não fazemos isso, mas é muito comum em todos os cultos, acabou, e eu não estou censurando, é só que não fazemos. Acabou o culto, faz-se um apelo. E insiste-se para que a pessoa venha à frente. Normalmente, a pessoa vem à frente e não volta mais. Por quê? Porque não houve conversão. A conversão, meu irmão, ela acontece num choque. Como Paulo teve a presença do Espírito Santo de Deus no caminho de Damasco, nós temos um sentimento especial e Deus age de forma especial em cada coração que efetivamente caracterizou a sua conversão. Deus fala poderosamente, às vezes até sem eu observar. E quando abri meu olho, estou na casa do Senhor, quero frequentar o culto, a minha alegria se transferiu para essa nova condição, essa nova situação. Eu já contei aqui uma mensagem, uma experiência de um ladrão que foi para roubar um carro na igreja. Quando ele já estava lá para meter a mão num carro, foi cantado pelo coral um hino, e aquele hino bateu no ouvido dele, machucou aquele ouvido, aquele coração. Ele largou o carro, correu para dentro do culto e foi lá, assistiu o culto todo. No final, não precisou nem apelo, ele falou: olha, eu quero me entregar, eu quero me entregar. E se tornou membro dos céus, membro de uma igreja presbiteriana. É lá, diácono ainda, hoje é vivo. Deus opera milagres, irmãos. A conversão é uma ação miraculosa do Espírito Santo em nosso coração. Precisamos insistir na pregação do Evangelho, porque existem milhões e milhões de almas aí que ainda terão esse encontro. E a viabilização desse encontro é necessária através da divulgação da palavra, porque a palavra é a semelhança de uma espada de dois gumes. Chega na divisão da alma e do espírito, ou seja, transforma, modifica.
vida nova, gente nova. Então nós precisamos ter essa consciência. Precisamos saber que vivemos diferente. Precisamos saber que Deus tem um plano especial para a nossa vida. Precisamos saber que o caminho do céu é um caminho de pureza, de santidade, de alegria, agora, em Cristo Jesus. Eu não posso admitir que eu esteja triste com a minha fé, com a minha igreja, com o meu Deus. Tem gente que está triste com o Senhor, faz uma oração, não tem a resposta no momento em que ele quer, briga com Deus. Não adianta. Eu preciso de discernimento do Espírito Santo de Deus. Preciso muito. Preciso aprender a rejeitar o controle da carne na minha vida e submeter todas as minhas emoções e os meus pensamentos à tutela do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa maneira, seremos mais alegres. Dessa maneira, viveremos esse mundo de aflição com mais segurança. Eu hoje fui almoçar no shopping e encontrei um irmão nosso e toquei nas costas dele assim, ele deu um pulo, um susto, e quando ele me viu, ele, pastor, me dá um abraço, eu estou precisando de um abraço. Falei, é mesmo? Estou precisando de um abraço. E eu falei, o que houve? Pastor, teve um tiroteio aonde eu moro, foi tiro para todo lado, eu nunca vi aquilo, não imaginava aquilo. Eu vim para o shopping porque aqui eu estou mais seguro. Aí eu falei com ele, fulano, vamos orar mais um pouquinho. Peça ao Senhor que Ele console o teu coração. A Bíblia diz que no mundo a gente tem aflição. Mas, simultaneamente, ela também diz, olha, tem um bom ânimo. É possível ficar menos assustado, apesar desse tipo de situação. Ele olhou, respirou, pediu outro abraço, eu dei outro abraço nele. Ele, pastor, eu agora estou mais calmo. Eu preciso, a todo tempo, orar, falar com Deus, porque os dias são difíceis. Diz a Bíblia que são trabalhosos. Então eu preciso caminhar dia após dia com o Senhor Jesus. Eu não posso ser afetado por tudo isso, porque é uma tensão muito grande. São dardos a todo momento, em todas as circunstâncias, a todas as horas. E o inimigo realmente não vive contente conosco. Ele quer nos afligir, mas pelo poder do sangue de Jesus, somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a cada um de nós, e que possamos verdadeiramente sentir que dia após dia nos aproximamos mais da sua vontade, recebemos mais da sua graça, mais da sua misericórdia, e somos assim, felizes em Cristo Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, queria agradecer pela sua visualização. Espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Espero que ela tenha tocado o seu coração. Acima de tudo, que você que não conhece a Jesus, que você tenha a oportunidade de agora entregar a sua vida a Ele. Nossos contatos estão aqui, se você precisar de uma oração, se precisar de um contato, entre em contato com a nossa igreja, o nosso canal está aqui para te abençoar a sua família. Além dessa palavra, tem diversas outras, então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. Muito obrigado por você estar aqui e que Deus abençoe a sua vida.